a gente fica assim nessa inconstância da rede. Mas assim, sejam todos muito bem-vindos e nós vamos dar início à nossa primeira live do mês de outubro. Essa live, ela é um projeto que está institucionalizado e vinculado ao Programa de Extensão, Trânsitos, Fronteiras, Migrações e Línguas Adicionais da Amazônia, do Departamento de Línguas Estrangeiras, que, por meio do MBE, do curso de Letras em Inglês da Universidade Federal de Rondônia, tem divulgado, então, o projeto Keep Learning Alive, e agradece a todos que estão participando da primeira live do mês de outubro. O título dessa live é Narração e Metalinguagem em A Quinta História de Clarice Lispector, e quem nos falará sobre este aspecto da literatura clariciana será o nosso convidado, o professor doutor Arnaldo Franco Júnior, que é professor na Unesp de São José do Rio Preto. O professor Arnaldo Franco Júnior, ele possui mestrado em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, e possui doutorado em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo também, pós-doutorado na França e também pós-doutorado na Universidade também de São Carlos, Federal de São Carlos, com o título Narrativa e Violência, o Estado da Literatura Brasileira Contemporânea. O professor Arnaldo, ele tem a sua dissertação, que se chama O Kit na obra de Clarice Lispector, e a sua tese, que se chama Mau Gosto e Kit na obra de Clarice Lispector e Dalto Trevisan. Além disso, ele atualmente é professor assistente, doutor na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de São José do Rio Preto, tem experiência nas áreas de estudo literário, atuando principalmente nos seguintes campos: literatura brasileira, teoria literária, narrativa brasileira contemporânea, literatura comparada. E parte de seus trabalhos e de sua produção bibliográfica, ensaios, artigos, comunicações, encontram-se disponível no site academia.edu, e a gente depois pode disponibilizar, se o professor assim permitir, o link para que vocês tenham acesso, né, às produções dele que se encontram hospedadas nesse site. Eu gostaria também de destacar que o professor Arnaldo Franco Júnior, ele escreveu um capítulo no livro organizado pelo professor Tomás Bonite e pela professora Lúcia Osana Zolim, que se chama Operadores de Leitura da Narrativa. Eu destaco esse capítulo porque é um capítulo que a gente muitas vezes usa para trabalhar com os nossos alunos de Teoria Literária 1 ou de Teoria da Narrativa. É com grande prazer que eu recebo o professor Arnaldo, meu orientador de doutorado, um grande professor, um grande estudioso de Clarice Lispector, e principalmente neste ano em que se comemora o centenário de Clarice Lispector. Então, professor Arnaldo, seja muito bem-vindo, a palavra é do senhor, e eu estou muito feliz com a sua participação nesse projeto. É um grande e imenso prazer poder ouvi-lo de novo e poder partilhar todo o seu conhecimento com todos que estão aqui para te ouvir. Ok, Maria Alice, muito obrigado, né? Boa noite a todos. Eu agradeço ao convite para fazer essa fala, né? E agradeço nas pessoas das professoras Maria Alice Sabaini de Souza e Vera Lúcia Conceição da Silva, né? E de todos os demais organizadores. Aproveito para cumprimentar a professora Ana Maria Gouveia Cavalcante Aguilar, que também foi minha orientanda, e agradeço a todos os participantes, né? Muito bem, o título da minha fala é Narração e Metalinguagem em A Quinta História de Clarice Lispector. A pedido meu, vocês devem ter recebido o texto por e-mail, e eu gostaria, então,
de passar imediatamente a apresentá-lo na tela para ir, ao mesmo tempo, lendo e já abordando os aspectos que me interessa destacar desse texto, né? Então, só aguardar um momento para que o compartilhamento dê certo. Muito bem. Acredito que todos estejam conseguindo ver, né? A quinta história, Clarice Lispector. Esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato. E também Como Matar Baratas. Farei, então, pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Embora uma única, seriam 1001 se 1001 noites me dessem. Bem, um primeiro aspecto de metalinguagem já aparece de modo evidente neste primeiro parágrafo, né, nesse primeiro período, né, do conto da Clarice, né? Notem que a narradora aqui, veremos depois que é uma narradora, ela levanta 3 possíveis títulos, né? As Estátuas, O Assassinato e também Como Matar Baratas. E depois ela declara, assumindo a primeira pessoa para narrar, farei então pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Temos então uma narradora de primeira pessoa, segundo o Friedman, temos aí um foco narrativo, narrador protagonista, segundo o Genet, temos um foco que é autodiegético, né? Farei, então, pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Notem, quando esta narradora, né, ela anuncia os 3 títulos possíveis para a história, e depois ela nos informa que fará pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra, o que ela está fazendo é trabalhar com a metalinguagem, que é um traço importante da literatura da Clarice Lispector, né? Por meio desse traço, que é um traço forte na literatura moderna, né? Acirrado, né? Do final do século XIX para todo o século XX até o nosso século XXI, né? A metalinguagem é um elemento importante aí, né? E notem um outro traço que também aparece, né, na literatura moderna como um traço acirrado e que também é um traço da literatura da Clarice, que é a intertextualidade. Embora uma única, seriam 1001 se 1001 noites me dessem. Há aqui uma referência intertextual às 1001 noites, famosa história, né, do Oriente, que ganhou no Ocidente uma enorme importância e que é marcada exatamente pelo fato de que, nesta história, a narradora Sherazade, para não morrer, conta histórias, e a estratégia narrativa que ela usa é abrir uma história e abrir uma outra história dentro da primeira, para que ela sempre tenha uma história por acabar de contar. Por quê? Porque se ela acabar de contar as histórias, ela pode ser morta, né? A Sherazade havia casado com o sultão Shahriar, que havia decidido desfrutar da noite de núpcias do casamento e matar a mulher no dia seguinte por causa de uma traição, né? E a Clarice traz para o texto dela
essa referência intertextual, que não é à toa, porque a narradora de A Quinta História também vai contar várias histórias, né? E ela diz, né, seriam 1001 se 1001 noites me dessem. Ao dizer isso, esta narradora se coloca na mesma posição da Sherazade, inclusive porque usa um mesmo procedimento para a construção do texto, né? No caso das 1001 Noites, há a presença no livro daquilo que se chama de mise-en-abîme, ou seja, a estrutura em abismo, em que uma história é posta dentro da outra, né? E estas histórias acabam estabelecendo uma relação de espelhamento entre elas, né? E gera um efeito de multiplicação ao infinito das possibilidades de novas histórias. Isso acontece no texto da Clarice, né? A narradora de A Quinta História anuncia logo no título, metalinguisticamente, 3 possíveis títulos, né? E diz que vai fazer pelo menos 3 histórias, né? Mas que faria 1001 se 1001 noites tivesse. Então, vamos para a primeira história. A primeira, Como Matar Baratas, começa assim: queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa, deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz, morreram. Notem, na primeira história, permanece, né, o narrador de primeira pessoa, com os focos já aqui identificados, né, narrador protagonista, segundo Friedman, autodiegético e intradiegético, segundo o Genetti, né? Mas a primeira história, ela é uma história muito marcada também por uma extrema objetividade. Ela se aproxima fortemente do gênero receita, inclusive porque ela traz a receita de como matar as baratas, né, no seu próprio corpo. A primeira, Como Matar Baratas, começa assim: queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa, deu-me a receita de como matá-las. E aí vem a receita, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz, morreram. Né? Notem, há aqui uma ênfase muito forte da narradora nos fatos objetivos. Queixei-me das baratas, uma senhora ouviu-me, deu-me a receita. Assim fiz, morreram. São essas as ações principais da história. E, além delas, o que tem é a própria receita, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam, o gesso esturricaria o de dentro delas. Né? Então, nós temos aqui um traço importante também para a literatura da Clarice, que é o hibridismo de gêneros. Né? A literatura da Clarice é uma literatura marcada pela fusão, pela mescla de gêneros variados. Né? Então, essa mescla de gêneros variados é um dos traços que singulariza o trabalho de escrita literária da escritora. Né? Nesta primeira história, temos uma espécie de hibridação entre a narrativa literária e a receita. Né? Um dado interessante sobre este texto, e também relativo a esta primeira história, né, é o fato de que ela nasce, né, o conto inteiro, A Quinta História,
ele tem origem lá nos anos 50, né, 40, 50, nas colunas femininas que a Clarice escrevia sob pseudônimo, né? A pessoa que descobriu isso foi a Aparecida Maria Nunes, que é uma pesquisadora importante que tem um longo e importante trabalho, né, sobre a Clarice Lispector, jornalista, né? E, recuperando esses arquivos todos, ela descobriu que a Clarice fazia uma coluna feminina, fez mais de uma, né, sob pseudônimo, e numa dessas colunas ela apresenta, sob o título de Meio Cômico, mas Eficaz, uma receitinha de como matar baratas, né? E depois, essa receita vai ser aproveitada para a construção deste conto, que teve várias versões, né? A Aparecida Maria Nunes descobriu isso quando fazia a pesquisa orientada pela minha orientadora, que também era orientadora dela, que é a Nádia Batella Gottlieb, né? Tanto a Nádia como a Cida divulgaram esse fato, né? Esse aspecto da Clarice ter reaproveitado um texto da coluna feminina para escrever um conto. Ou seja, para fazer daquilo que era uma simples receita de como matar barata, numa coluna feminina de jornal, um conto, uma narrativa literária, né? E, mais recentemente, a Mariângela Alonso, que foi aluna de doutorado ali na Unesp de Araraquara, né? Ela fez a tese de doutorado sobre sobre todas as versões, né, que vão resultar na quinta história. Então, ela pegou desde a receita de como matar baratas e foi analisando as várias versões do conto e mostrando como a Clarice foi trabalhando com isso, né? Muito bem, vamos para a segunda história. A outra história é a primeira mesmo, e chama-se O Assassinato. Começa assim: queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me, segue-se a receita, e então entra o assassinato. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram. Pertenciam ao andar térreo e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. De dia, as baratas eram invisíveis e ninguém acreditaria no mal secreto que roía a casa tão tranquila. Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiavam. Agora eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata que existe. Baratas sobem pelos canos enquanto a gente cansada sonha. E eis que a receita estava pronta, tão branca, como para baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó até que este mais parecia fazer parte da natureza. De minha cama, no silêncio do apartamento, eu as imaginava subindo uma a uma até a área de serviço, onde o escuro dormia. Só uma toalha alerta no varal. Acordei horas depois em sobressalto de atraso. Já era de madrugada. Atravessei a cozinha. No chão da área, lá estavam elas, duras, grandes. Durante a noite eu matara, em nosso nome amanhecia, no morro um galo cantou. Bem, vejamos aqui a segunda história. Na verdade, né, passemos à análise dela. Notem que, no começo desta segunda história, a narradora retoma a primeira.
A outra história é a primeira mesmo, e chama-se O Assassinato. Ela muda o título. Começa assim: queixei-me de baratas, uma senhora ouviu-me, segue-se a receita. E então entra o assassinato. Vejam, daqui até aqui, nós temos uma retomada da história anterior. Então, eu tenho tanto autotextualidade, na medida em que há um uso intertextual do próprio texto, como eu tenho o reforço na estrutura da mise-en-abîme, ou seja, da estrutura em abismo. Isso já havia acontecido antes, né? Vejam, esta história poderia chamar-se As Estátuas, outro nome possível é O Assassinato, e também Como Matar Baratas, né? E aí, para começar a história, a primeira história, a narradora diz: a primeira, Como Matar Baratas, começa assim. Toda a estrutura narrativa desse conto vai ser marcada por esse jogo entre uma história que retoma um pouco da outra e depois se desenvolve de outro modo, né? Então eu tenho aí metalinguagem, eu tenho aí intertextualidade sob a forma de autotextualidade, o texto que retoma a si mesmo, para citar aqui o Laurent Geny, né? Que estudou as modalidades de intertextualidade, né? E tenho também o diálogo intertextual com a própria estrutura das Mil e Uma Noites, né? Por meio do quê? Da estrutura em abismo, né? De fazer com que as histórias narradas, né, se encaixem umas nas outras, né, sugerindo com isso aquelas bonecas russas, matrióticas, né, em que uma boneca maior contém uma menor, que contém uma menor, e por aí vai. Ou as famosas caixas chinesas, que também têm a mesma estratégia. Né? Uma caixa maior contém uma menor, que contém uma menor, que contém uma menor, e por aí vai. Vamos voltar à segunda história. A outra história é a primeira mesmo, e chama-se O Assassinato. O dado interessante é que aqui vai haver uma mudança de título. E vejam, esta mudança de título vai também afetar o desenvolvimento narrativo da história. Os fatos permanecem os mesmos, né? Queixei-me de baratas, uma senhora ouviu-me, deu-me a receita, assim fiz, morreram. No entanto, a abordagem dos fatos é que vai mudar. Uma senhora ouviu-me, segue-se a receita, e então entra o assassinato. Notem que a narradora repete o título aqui, né? A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram. Pertenciam ao andar térreo e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Destaco aqui dois elementos, né? O conflito entre a narradora e as baratas, e o fato de que a narradora fala em nome de um coletivo, quando ela diz o nosso lar. Esse coletivo, por dedução, é a sua família. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Frase interessante, à qual voltarei depois. Em nosso nome, então, notem de novo como ela se coloca como representante de um grupo. E ela vai, portanto,
realizar suas ações de preparar o veneno para matar as baratas em nome desse grupo, desse coletivo. Em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. De dia, as baratas eram invisíveis, e ninguém acreditaria no mal secreto que roía a casa tão tranquila. Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiavam. Agora eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata que existe. Notem, esta narradora protagonista que narra em primeira pessoa passa então a descrever aquilo que ela vivencia ao preparar o veneno. Comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. Notem que o que ela destaca aí são as paixões que ela vivencia ao preparar o veneno. De dia, as baratas eram invisíveis e ninguém acreditaria no mal secreto que roía a casa tão tranquila. Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Notem, esta narradora mergulha na narração, nas próprias paixões, descrevendo-as para nós. Portanto, né, ela passa a prestar atenção não no aspecto objetivo de preparar a receita, misturar em partes iguais açúcar, farinha e gesso, mas no aspecto da vivência passional, subjetiva que ela tem quando prepara a receita, né? Ela tem um vago rancor, ela tem um senso de ultraje, ela é meticulosa, cuidadosa, atenciosa, ardente, ou seja, emerge nesta narradora a paixão de matar. Eu aviava o elixir da longa morte. Há uma referência cultural aqui invertida, né? Se a gente quiser identificar. É uma referência à alquimia. A alquimia, que está na base do que vai ser depois a química, né? Como ciência, a alquimia tinha toda uma base filosófica e alguns alquimistas perseguiam o elixir da vida eterna, o elixir da vida longa. Né? A Clarice, de algum modo, faz uma alusão a isso, mas irônica, parodística, meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Prestem atenção no termo aviar. Aviar é aquilo que o médico faz quando ele faz uma receita para alguém, quando ele passa uma receita para que alguém se cure. Esta narradora aviava o elixir da longa morte. E notem a importância do adjetivo longa, que vai indicar
que se trata de uma morte lenta. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiavam. Agora eu só queria gelidamente uma coisa. Eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata que existe. Notem que o desejo aqui, o querer aqui, não é de matar as baratas que a incomodam, é de matar todas. É cometer um baraticídio em escala universal, exterminar todas. Né? Temos, portanto, a narradora tomada pela paixão de matar, paixão em que há rancor, senso de ultraje, cálculo, atenção, paixão poderosa, né? E frieza. Eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata que existe. Baratas sobem pelos canos enquanto a gente cansada sonha. E eis que a receita estava pronta, tão branca. Como para baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó, até que este mais parecia fazer parte da natureza. Observemos esta frase. Como para baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó, até que este mais parecia fazer parte da natureza. Notem, ao espalhar habilmente o pó, né, fica claro que ela é atenta, meticulosa, calculista, porque ela raciocina, né, se colocando no lugar das baratas, como para baratas espertas como eu. Então, monta a armadilha do veneno de modo hábil, calculado, para ser muito eficaz e matar mesmo todas as baratas que conseguir. Né? Mas a comparação como para baratas espertas como eu também cria um eixo de similaridade entre a narradora e as baratas. Um eixo de similaridade que, num primeiro momento, ela não reconhece, mas que no desenrolar do texto, né, e por sugestão do próprio texto, ela implicitamente reconhecerá. De minha cama, no silêncio do apartamento, eu as imaginava subindo uma a uma até a área de serviço, onde o escuro dormia, só uma toalha alerta no varal. Notem, deitada na cama, no silêncio da noite, no apartamento, ela as imaginava subindo uma a uma até a área de serviço. Notem como a paixão de matar ela é vivida antes mesmo de que a morte aconteça. A imaginação aqui é uma imaginação, né, que antegoza o fato de que vai matar as baratas. Esta narradora está entregue à paixão de matá-las. Né? Um outro traço característico da literatura da Clarice, né? A personificação, né, de fenômenos que ganham, às vezes, uma característica inusitada, onde o escuro dormia, personificou o escuro. Só uma toalha alerta no varal, personificou a toalha. Mas com isso também informou que não havia mais ninguém no jogo de conflito entre ela e as baratas.
Acordei horas depois em sobressalto de atraso. Por que a narradora nos diz isto? Por que ela acorda em sobressalto de atraso? Porque ela queria ver as baratas morrerem. Não basta para ela matar as baratas por meio do veneno à noite. Ela quer presenciar o assassinato. Já era de madrugada. Atravessei a cozinha. No chão da área, lá estavam elas, duras, grandes. Durante a noite eu matara. Em nosso nome, amanhecia. No morro, um galo cantou. Notem que o que emerge fortemente marcado nesta segunda história e que ganha valor de tema dessa história é o sadismo, né? É a paixão sádica de preparar o veneno que sabe que vai atrair as baratas e vai matá-las, né? E no final, durante a noite, eu matara, né? O uso do tempo verbal no passado, no pretérito mais que perfeito, né? Deixa bem claro que esta morte foi definitiva. Em nosso nome, amanhecia. Ela recupera a posição de representante de um coletivo. No morro, um galo cantou. Em No morro, um galo cantou, o texto da Clarice Lispector faz alusão à Bíblia e faz alusão àquilo que acontece depois que o Cristo morre. Um galo canta. Esta alusão é sutil, mas o leitor que tiver a referência bíblica e conseguir ler a alusão, reconhecerá também que, por meio desta alusão, são as baratas que ocupam, na narrativa da Clarice, a posição do Cristo. Porque o jogo intertextual faz isso, né? Elas são as vítimas, né, da paixão sádica da narradora, né? E como há uma alusão, né, intertextual, né, à história do Cristo na Bíblia, né, nós temos, por meio disso, uma equiparação das baratas, né, ao Cristo, né, que também é, na mitologia bíblica, uma vítima sacrificial. A terceira história que ora se inicia é a das estátuas. Começa dizendo que eu me queixara de baratas. Depois vem a mesma senhora. Vai indo até o ponto em que de madrugada acordo e ainda sonolenta atravesso a cozinha. Mais sonolenta que eu está a área na sua perspectiva de ladrilhos. E na escuridão da aurora, um arroxeado que distancia tudo, distingo a meus pés sombras e brancuras. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. Vejam, na terceira história, ela retoma o título, As Estátuas, que estava lá em cima. Então, uma vez mais, jogo intertextual e autotextual com o próprio texto, estrutura em abismo, porque uma história remete à outra e se alimenta da outra até certo ponto. A terceira história que se inicia é a das estátuas. Começa dizendo que eu me queixara de baratas, depois vem a mesma senhora, vai indo até o ponto em que de madrugada acordo e ainda sonolento
atravesso a cozinha. Todo esse trecho retoma a primeira e a segunda histórias. Mais sonolenta que eu está a área na sua perspectiva de ladrilhos, e na escuridão da aurora, um arroxeado que distancia tudo, distingo a meus pés sombras e brancuras. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. Notem que as baratas são transformadas em estátuas. Este é um dado interessante. Na primeira história, elas são só baratas, e baratas concebidas como um inseto que incomoda, estorva, e do qual a narradora quer se livrar. Na segunda história, elas já ganham, por meio, sobretudo, do jogo alusivo com a Bíblia, uma posição que nos comove como leitor, nos afeta como leitores. Elas não deixam de ser baratas, mas, como elas são vítimas de um assassinato, já se cria uma tendência, uma possibilidade que nós nos identifiquemos com elas, as vítimas, né? Na terceira história, curiosamente, elas se tornam estátuas, o que é uma referência ao campo da arte. E por meio deste jogo, a narradora se coloca na posição de artista, né? Como é que ela produz as suas estátuas de baratas? Por meio do veneno. Mas há um jogo aí, sutil, que reflete sobre a relação entre a arte e a vida, que é uma relação fatalmente atravessada pela morte. Mais sonolenta que eu está a área na sua perspectiva de ladrilhos, e na escuridão da aurora, um arroxeado que distancia tudo, distingo a meus pés sombras e brancuras. Né? Notem como a palavra sombras é um eufemismo para as baratas mortas, né? Além de ser um dado de luz, né? Sombras e brancuras, ou seja, é a imagem das baratas mortas porque haviam comido a receita. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. As baratas que haviam endurecido de dentro para fora. Que haviam endurecido de dentro para fora. Outro eufemismo para dizer que morreram. Algumas de barriga para cima, outras no meio de um gesto que não se completaria jamais. Na boca de umas, um pouco da comida branca. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. Há aqui uma referência histórica importante. O que aconteceu em Pompeia? O Vesúvio, que é um vulcão que fica próximo à cidade, explodiu e matou a cidade inteira, que depois foi coberta pela lava. Né? Como isso se deu de modo muito rápido, séculos depois, as escavações arqueológicas conseguiram resgatar, né, boa parte da cidade que ficou petrificada, inclusive com seus moradores, seus animais, sua vida cotidiana. Né? Então, essa referência histórica aqui vai ser importante, porque ela vai ter um valor de metáfora no texto. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. Sei como foi esta última noite, sei da orgia no escuro. Em algumas, o gesso terá endurecido tão lentamente como num processo vital,
e elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas, até que de pedra se tornam, em espanto de inocência, e com tal olhar de censura magoada. Notem, a narradora não viu as baratas morrerem, embora ela quisesse ter feito isso. Mas ela imagina, a partir da visão dos cadáveres mortos que ela encontra, né, as sombras e brancuras, ela passa a ficcionalizar, a imaginar como foram estas mortes. Notem que ela não obtém a satisfação de ver morrer, mas por meio da ficção, ela pode satisfazer o sadismo, que é um motivo nesta narrativa, nesta terceira história, que permanece presente. Ele não é tema, mas ele é um motivo importante. Outras, subitamente assaltadas pelo próprio âmago, sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava. Essas de súbito se cristalizam, assim como a palavra é cortada da boca. Eu te. Elas que, usando o nome de amor em vão, na noite de verão cantavam. Nova referência intertextual. Desta vez, a famosa fábula do Esopo, depois reescrita pelo La Fontaine, a cigarra e a formiga. Né? A cigarra canta durante o verão, enquanto a formiga trabalha. Quando chega o inverno, a cigarra não tem o que comer e bate na porta da formiga, que lhe nega ajuda, deixando-a morrer no frio. Tanto no Esopo como no La Fontaine, é esta a história da formiga e da cigarra. Elas que, usando o nome de amor em vão, na noite de verão cantavam. Enquanto aquela ali, a de antena marrom, suja de branco, terá adivinhado tarde demais que se mumificara exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do em vão, é que olhei demais para dentro de mim, é que olhei demais para dentro de minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Amanhece, uma ou outra antena de barata morta freme, seca a brisa. Da história anterior, canta o galo. Notem que, além da referência intertextual à fábula do Esopo, recontada pelo La Fontaine, né, o que marca o jogo intertextual, que é um traço forte na literatura da Clarice. Né? A literatura da Clarice é uma literatura que muitas vezes retoma intertextualmente textos famosos e importantes da ordem da literatura e da cultura, mas faz isso de modo invertido, parodístico. Qual é a evidência do traço parodístico aqui? Em vez de serem cigarras, são baratas. Né? E depois, no final da narrativa, mais uma vez a retomada intertextual, autotextual, que reforça a estrutura em abismo. Da história anterior, canta o galo, né? Reforçando, de modo mais sutil ainda, a alusão bíblica. Né? Mas notem um dado interessante. Né? Todos esses trechos destacados em amarelo, que eu vou destacar agora em azul, são trechos por meio dos quais a narradora imagina
modos de morrer dessas baratas. Em algumas, o gesto terá endurecido tão lentamente como num processo vital, e elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas, até que de pedra se tornam, em espanto de inocência, e com tal olhar de censura magoada. Convive com o sadismo desta imaginação uma empatia da narradora para com as baratas. E notem que as baratas, nessa terceira história, nesse trecho em que suas mortes são imaginadas, em que seus modos de morrer são imaginados pela narradora, se humanizam. Estes são modos humanos de morrer. Há todo um jogo projetivo aí entre a narradora e as baratas que ela imagina morrer. Outras, subitamente assaltadas pelo próprio âmago, sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava, essas de súbito se cristalizam, assim como a palavra é cortada da boca, eu te, que sugere, eu te amo, né? Como algo que foi cortado antes de que se concretizasse, como uma espécie de fatalidade brutal da morte, né? Que mata estas baratas, né? Que nem percebem que estão se cristalizando, que estão se petrificando, que estão morrendo. Enquanto aquela ali, a de antena marrom suja de branco, terá adivinhado tarde demais que se mumificara exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do em vão. Né? Olhem o jogo aliterativo da Clarice aqui, né? A graça gratuita do em vão. A Clarice gosta, às vezes, de fazer um jogo aliterativo com as palavras na prosa dela. Isso acontece muitas vezes. Em Água Viva, por exemplo, isso tem uma marca fortíssima. Mas é muito comum, no texto da Clarice, esse traço poético ser incorporado à narrativa. É que olhei demais para dentro de mim. É que olhei demais para dentro de. Notem, são 3 modos diferentes de morrer e 3 modos que criam uma relação projetiva entre a narradora e as baratas que ela imagina morrer, e, portanto, em paralelo ao sadismo de querer vê-las morrer e de imaginá-las morrendo, emerge também a empatia humana com o sofrimento delas diante da morte e do morrer. Né? De minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Amanhece. Uma ou outra antena de barata morta freme seca a brisa. Da história anterior, canta o galo. E aí a narrativa segue. A quarta narrativa inaugura a nova era no lar. Começa, como se sabe, queixei-me de baratas. Vai até o momento em que vejo os monumentos de gesso. Mortas, sim. De novo, retomou as histórias anteriores de modo sintético. E notem que agora as baratas se convertem em monumentos de gesso. Né? O que é curioso, porque um monumento tende a ser algo grande, normalmente. Né? E a palavra monumento também recupera o jogo com as estátuas. Né? Mortas, sim, mas olho para os canos por onde esta mesma noite renovar-se-á uma população lenta e viva em fila indiana. A narradora revela ter aqui consciência de que
nesta mesma noite, uma população de baratas aparecerá novamente para ser morta. Notem como há uma revitalização aqui da paixão de matar, do motivo do sadismo. Eu iria, então, renovar todas as noites o açúcar letal, como quem já não dorme sem a avidez de um rito. E todas as madrugadas me conduziria sonâmbula até o pavilhão, no vício de ir ao encontro das estátuas que minha noite suada erguia. Aqui, a narradora faz uma pergunta a si mesma. Há uma espécie de monólogo interior aqui, né, por meio do qual ela se pergunta, mas, ao mesmo tempo, também se responde. Vejam esse jogo, que é muito interessante, né, quando a gente presta atenção na pontuação. Eu iria, então, renovar todas as noites o açúcar letal? É uma pergunta. E aí vem a resposta. Como quem já não dorme sem a avidez de um rito. A resposta é uma afirmação que diz: sim, vou renovar todas as noites o açúcar letal. Sim, todas as noites me entregarei à paixão de matar. E todas as madrugadas me conduziria sonâmbula até o pavilhão? É uma pergunta feita de si para si. E vem a resposta: no vício de ir ao encontro que minha noite suada erguia. Para as perguntas que ela faz a si mesma sobre sua paixão de matar, as respostas são positivas. E aparece o termo vício para marcar a paixão sádica de matar. Estremeci de mau prazer à visão daquela vida dupla de feiticeira. Frase interessante. E estremeci também ao aviso do gesso que seca, o vício de viver que rebentaria meu molde interno. Áspero instante de escolha entre dois caminhos que pensava eu, se dizem adeus, e certa de que qualquer escolha seria a do sacrifício, eu ou minha alma. Escolhi, e hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi dedetizada. Vejamos o que ocorre deste meio para o final da quarta história. Né? Na quarta história, diante da consciência do seu prazer de matar as baratas, a narradora se faz perguntas sobre esse prazer que ela reconhece como um vício. E ela percebe que está tomada pela paixão de matar e que continuaria a matar as baratas. Né? E aí emerge uma consciência ética nessa narradora. Estremeci de mau prazer à visão daquela vida dupla de feiticeira. Ou seja, na pacata dona de casa, preocupada, em princípio, com a higiene do seu lar, a Clarice Lispector desentranha uma feiticeira sádica entregue
regularmente a paixão de matar. E estremeci também ao aviso do gesso que seca, o vício de viver que rebentaria meu molde interno. Aqui, a identificação projetiva da narradora com as baratas se afirma mais uma vez. Assim como as baratas se entregam às paixões e não percebem que caíram numa armadilha que vai matá-las, ao comerem a receita, a narradora percebe que sua entrega ao vício de viver com suas paixões também vai matá-la. É esse o aviso do gesso que seca. E aí vem uma conclusão ambígua, inquietante. Áspero instante de escolha entre dois caminhos que pensava eu se dizem a Deus, e certa de que qualquer escolha seria do sacrifício, eu ou minha alma. Escolhi. E hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi dedetizada. O que a narradora nos diz aqui é que ela vive um impasse entre escolher a si mesma ou escolher a sua alma. Por que é um impasse? Porque qualquer escolha seria a escolha seria um sacrifício. O que está em jogo nessa escolha? Me entrego à paixão de matar, que tanto prazer me dá, ou me nego à paixão de matar? Por um gesto ético em relação às baratas que são potencialmente minhas vítimas. Este é um modo de entender o impasse. Mas há uma ambiguidade importante. Áspero instante de escolha entre dois caminhos que pensava eu. O que sugere que talvez ela não pense mais. E o que cria uma ambiguidade, porque permanece ambíguo para nós leitores se ela continuou a matar ou se ela parou de matar. Se ela faz uma escolha ética que vai sacrificar sua paixão sádica de matar as baratas, ou se ela faz uma escolha por viver a paixão sádica de matar as baratas, né? E deixa de lado o compromisso ético com o outro. Outro traço importante da literatura de Clarice, né? Essa relação entre o eu e o outro, que é atravessada por conflitos, por paixões e pelo difícil equilíbrio de ponderar o jogo entre as paixões e os limites, né? Para que tanto o eu como o outro se respeitem e possam conviver. Esse impasse tem uma solução ambígua, porque vejam o que ela diz: escolhi. E a frase que vem a seguir é ambígua. E hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi dedetizada. Há uma ironia aí. O coração é metaforizado em casa. Se ela dedetizou o coração, existe a possibilidade de que ela tenha matado as paixões em favor da ética e do respeito ao outro. Mas se ela dedetizou o coração, exterminando
a empatia pelo outro, isso pode sugerir que ela assumiu a paixão de matar, né? E continua a realizá-la sem maiores problemas de consciência, né? Esta ambiguidade final é um dado muito interessante, porque ela joga para o leitor, né, no texto, né, que é uma narrativa com final aberto, por causa dessa ambiguidade, a tarefa de decidir. E, finalmente, temos a quinta história. A quinta história chama-se Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. Começa assim, Queixei-me de baratas e reticências, ou seja, começa retomando intertextualmente, autotextualmente, né? Mais uma vez as histórias anteriores, reforçando a metalinguagem, reforçando a Mizanabime, mas aqui aparece também a ironia clariciana, que é uma ironia, às vezes, profundamente sofisticada e intelectualizada, né? Ao dar o título da história de Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia, essa narradora cria um título que parece título de tese acadêmica, de estudo acadêmico. Uma primeira ironia emerge aí, porque há um contraste entre esse título e a história. Começa assim, Queixei-me de baratas. Mas a referência a Leibniz aqui não é gratuita. Quem foi Leibniz? Foi um grande matemático e filósofo que é criador na matemática dos chamados números infinitos. E há um jogo no texto da Clarice com isso, quando ela diz: seriam 1001 histórias se 1001 noites me dessem. Né? Então há um jogo alusivo aí que depende de que o leitor saiba quem foi o Leibniz ou vai estudar e vai procurar quem ele foi. Mas o Leibniz também é criador, no campo da filosofia, de uma teoria sobre o conhecimento humano. Segundo ele, o ser humano tem uma estrutura psíquica e de personalidade que faz com que ele seja um ser fechado em si mesmo. É a famosa teoria das mônadas. O que é uma mônada? Segundo Leibniz, é uma caixa preta fechada em si mesmo. O Leibniz usa essa imagem para dizer que o ser humano tende a ser uma mônada fechada em si mesma, para a qual só existe a realidade do seu eu. Ele também dirá, nesse texto que ele escreve, que o amor é a única possibilidade de que uma mônada fechada se abra a outra, de que uma consciência humana e uma subjetividade humana se abra para a outra, e vice-versa. O texto da Clarice retoma isso de modo irônico, no título da quinta história. A quinta história chama-se Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. Começa assim, Queixei-me de baratas. Onde se instala a ironia? Na sugestão de que nem no amor um ser humano se abre para o outro. Mas há uma ambiguidade também, porque na quarta história, mesmo que por meio da imaginação, temos a narradora se abrindo de modo empático para as outras, que são as baratas, para essa alteridade radical que são as baratas. Né? Muito bem. Isso posto, retiro o texto do compartilhamento, né?
Dou por encerrada a minha fala e abro para as questões de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Nós gostaríamos de agradecer a belíssima fala e a gente gostaria de abrir para as perguntas. Nós temos aí 20 minutos, então, quem quiser fazer as perguntas, fiquem à vontade. A gente tem aqui uma consideração, professor, já para iniciar, enquanto as pessoas vão colocando, que fala sobre essa questão do sadismo, né? A gente tem esse traço que perpassa a obra da Clarice, né, em vários momentos e de diversas formas. Então, o sadismo da narradora me remeteu ao conto de Machado de Assis, e a dor foi longa, deliciosamente longa, né? Então, assim, se o professor quiser discutir um pouco dessa relação entre a dor que o Machado trabalha e a modo como a Clarice também coloca essa dor, né, e desenvolve essa temática. O que eu posso te dizer, Maria Alice, é que a Clarice era uma leitora do Machado, né? E há uma série de nexos entre a literatura dela e a literatura do Machado. Um deles passa pela ironia, né? Um deles passa pela ironia, que é muitas vezes, nos dois casos, uma ironia sutil, uma ironia cuja sutileza engana o leitor, né? A Nadia Gottlieb chama isso de rasteira irônica, num estudo que ela faz, em que ela retoma exatamente o Machado, né, para falar, né, desse traço da ironia da Clarice. A Clarice, como o Machado, é uma escritora que, digamos assim, elabora certas armadilhas no texto que pegam o leitor incauto, pegam o leitor apressado, né? O leitor muito apressado acaba acreditando numa série de coisas que, quando ele vai ler com atenção, ele descobre que não eram bem aquelas, né? Há uma ironia nesse sentido, tanto na Clarice como no Machado, que é sutil, né? É uma ironia meio refratada, né? Porque ela raramente é escancarada, né? Além do que, a Clarice Machado também tem, por meio dos seus narradores, uma relação ambivalente com suas personagens, né? Quando a gente estuda o narrador e o foco narrativo da Clarice, a gente percebe o seguinte, que no caso dos narradores de terceira pessoa, o narrador ele joga com dois procedimentos. Ele, às vezes, se aproxima maximamente da perspectiva da personagem para narrar próximo do ponto de vista dela, e, às vezes, ele se afasta dessa perspectiva. Então, em termos do Jean Pouillon, nós teríamos aí visão com e visão de fora, ou visão com e visão por trás, né? Esse jogo de aproximação e recuo é o que faz com que o narrador clariciano ele dê expressão ao modo da personagem ver o mundo, mas, ao mesmo tempo, quando ele se afasta, ele vê com distância e ele vê criticamente. Né? Então, você não tem na Clarice uma identificação absoluta, né? Uma identificação de absoluta aderência dos narradores às personagens. E quando o narrador é de primeira pessoa, a Clarice se encarrega de fazer com que a distância temporal entre o narrar no presente uma história vivida no passado cumpra essa função de estabelecer uma diferença
em que o olhar crítico aparece, né? Pegue, por exemplo, Os Desastres de Sofia, que é um grande conto, né? É a Sofia adulta, como narradora de primeira pessoa, retomando a Sofia que ela era com 9 anos de idade, depois com 13 anos de idade, para contar um episódio vivido por ela com o professor, que ela perturbava, no qual ela vai se descobrir eroticamente atraída por este professor, né? Agora, quando essa narradora adulta se revisita, ela retoma a perspectiva da Sofia de 9 anos que ela tinha, que ela teve, né? Reatualiza isso para o leitor, por meio da narração, e às vezes se distancia daquela Sofia de 9 anos que ela foi, para afirmar-se como uma mulher adulta, madura, né? Pegue um outro conto em que isso é muito forte, é Obsessão. A narradora abre Obsessão dizendo: agora que já vivi o meu caso, posso contar o que aconteceu. E começa a contar o caso amoroso que teve. Ao contar o caso amoroso que teve, ela revisita quem ela foi naquela paixão amorosa. Quando ela chega no final do conto, ela diz, né, que voltou a viver com o marido, que agora a respeita, porque a teme, né, mas nunca mais a aproximação entre eles foi a mesma, né, e que ela continua, né, mas sozinha, para sempre sozinha. Então, há uma consciência aí que não é mais a da mulher apaixonada que comete adultério, tendo um caso, né, que ela foi. É interessante observar isso. Sim, muito interessante mesmo, professor. E também, professor, já que o professor falou sobre essa questão da ironia, né? A gente também tem aqui uma consideração sobre essa questão da placa, né? Esta casa foi dedetizada, como querendo dizer assim, fazendo um pouco desse jogo, nessa casa já não tem mais o mal, aquilo que perturbava, esta casa já está limpa, né? Então, toda essa questão mesmo dessas placas que a gente coloca mesmo dentro da casa da gente, para poder, né, expressar essas questões assim daquilo que a gente quer que os outros vejam, né? Ou daquilo que a gente quer transmitir para os outros. Então, bem interessante isso. Esse jogo, claro, há aí uma espécie de jogo com esse dado cultural de que a gente tende, às vezes, a pendurar placas na casa, né? E essas placas dizem ali respeito a como a gente, enfim, se relaciona com a casa. Me lembro, por exemplo, na casa da minha avó e do meu avô, tinha uma plaquinha escrito: nesta casa quem manda é o galo. O que era, obviamente, uma mentira, porque minha avó mandava na casa inteira. Né? A casa era um casamento tradicional, a casa era o domínio dela. Meu avô não fazia nada se ela não quisesse. Né? Mas a plaquinha estava lá. Né? Tem aquelas plaquinhas também religiosas: esta casa é de Deus, nesta casa reina o amor, nesta casa reina a paz. Tem várias, né? A Clarice faz um jogo aí com esse dado cultural, né? Só que a placa está pregada no coração, que é metaforizado em casa, e o dizer é ambíguo. Esta casa foi dedetizada. O que ela exterminou? A paixão de matar? Ou a empatia? Né? Um dado importante da literatura da Clarice é
a exploração, o trabalho que ela faz com os conflitos entre o eu e o outro, né? Que nunca são conflitos fáceis, e a literatura dela é uma literatura marcada por um esforço de abertura para a alteridade, de acolhimento da alteridade, né? Na quinta história, a alteridade radical são as baratas, né? A quinta história foi publicada em 1964, né? Foi publicado aqui no A Legião Estrangeira, essa é a primeira edição, né? Mesmo ano, 1964, em que a Clarice escreve e publica, em que a Clarice publica A Paixão segundo GH, em que essa problemática da relação eu-outro entre a GH e uma barata é levada às últimas consequências, né? Quem leu A Paixão segundo GH e tem algum conhecimento, né, do ritual da missa católica, percebe claramente no romance da Clarice uma paródia, né, do ritual da comunhão cristã, né? Uma paródia profana que se aproxima provocadora da ideia de uma missa negra, né? Na qual a barata ocupa o lugar da hóstia e, portanto, ocupa a posição do Cristo, né? Agora, esse jogo já aparece aqui, na quinta história, né? Na segunda história, a alusão bíblica equipara as baratas ao Cristo. Elas são as vítimas do sacrifício, né? Professor, só para a gente terminar mesmo, que os elogios estão, assim, são vários sobre a excelente palestra, as palavras que o senhor proferiu, mas só para a gente terminar, então, a gente tem aqui a pergunta de um aluno, que ele fala assim, ela falou e falou sobre baratas e seu assassinato, mas na verdade seria o tempo todo falando sobre como se livrou dos sentimentos de amor e empatia. É um modo de interpretar. Eu acho que é uma possibilidade válida de interpretar. Quer dizer, note que aí essa posição interpretativa é aquela que diz o que ela está fazendo é narrar como escolheu, né, ficar com a paixão de matar, né? É isso, né? Agora, notem que no próprio texto há dados curiosos, né? Essa possibilidade de interpretação existe, é válida, mas o próprio texto traz avisos importantes para esta posição, né? O vício de viver que rebentaria meu molde interno, né? O que revela uma consciência da morte, que é outro traço forte da literatura da Clarice. As personagens da Clarice, a literatura da Clarice, é uma literatura marcada pela consciência de que o homem é um ser para a morte. O Benedito Nunes, que é um grande estudioso da Clarice, tem um livro fundamental chamado O Drama da Linguagem, ele faz toda uma leitura da Clarice a partir dessa consciência, ligando a Clarice, a obra da Clarice, à filosofia existencialista, né? Do Heidegger, por exemplo, né? Então, isso que foi afirmado é uma posição possível, mas notem que a ambiguidade do texto permite que a gente interprete de outro modo, né? Ela mata em si a paixão de matar, em favor de uma relação ética com as baratas, mas vive uma vida privada desse grande prazer. É verdade. E
E, professor, só mais uma coisinha aí, agora é um questionamento meu mesmo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa questão, Andréa Clarice, esse caso ético que ela tem com as baratas, mas que, ao mesmo tempo, ela usa o Leibniz, né, para falar dessa questão de que o ser humano ele não se abre nem pelo amor. Então, é uma visão, assim, um pouco pessimista da relação entre os seres humanos, mas, em compensação com os animais, né, no caso aí representado pela barata, há essa questão dessa ética, a essa questão dessa aproximação, a essa questão até de uma possível identificação, de um possível relacionamento. Então, eu gostaria, assim, só para terminar, que o senhor falasse um pouquinho disso, porque é algo muito pulsante, muito latente na obra da Clarice também, como um todo, né? Há dois aspectos aí. O primeiro aspecto, me parece que é um traço da literatura da Clarice, que é o diálogo da literatura da Clarice com a filosofia. Isso Benedito Nunes já explorou fortemente desde os anos 50, né, por meio de artigos de jornal que ele publicava no Pará, que depois ele reuniu num livro publicado nos anos 70, chamado Leitura de Clarice Lispector, se não me engano, e depois ele retomou para publicar o Drama da Linguagem, né? Que sai em 1989, pela editora Ática. O Benedito Nunes, que era filósofo, ele vai mostrar e vai nos ensinar a ler, né, essa paixão da Clarice, né, que aparece na literatura dela, pela filosofia. Né? Em A Paixão, segundo GH, por exemplo, há um diálogo com Platão, né? Há um diálogo com o mito da caverna do Platão. Né? Para quem tem essa referência e lê o romance, fica relativamente fácil de compreender que o quarto da Janaír, que é a empregada que foi embora, onde a GH encontra a barata, é uma espécie de paródia, portanto, uma retomada invertida da caverna do Platão, né? Com várias implicações. Né? A Clarice faz isso em vários textos, às vezes de modo mais sutil, às vezes de modo mais evidente. Né? Agora, esse diálogo com a filosofia é um traço forte do trabalho dela. Né? E o Benedito Nunes, nesse sentido, é a grande referência para se estudar isso. Né? Há outros, sem dúvida alguma, né? Mas eu vou me ater aqui ao Benedito, que, inclusive, é um dos grandes estudiosos, matriz, digamos assim, da fortuna crítica clariciana. Né? O outro traço que aparece no que você falou é a importância que vai ter na obra da Clarice a representação, a presença e a representação da alteridade radical ao homem. Isso aparece por meio dos animais, né? Raramente por meio das plantas. Também aparece por meio das plantas, né? Sem dúvida alguma. E aparece também por meio das coisas. É muito curioso. Né? Mas o traço mais gritante desse trabalho com a alteridade se dá por meio do modo como a Clarice lida com os animais. Né? Na literatura da Clarice, os bichos são, antes de tudo, bichos mesmo. E mesmo que eles ganhem valor de metáfora, de alegoria, como pode acontecer aqui na Quinta História, que a gente estudou, ela é uma escritora habilidosa para fazer com que o texto nunca permita que esses bichos sejam transformados em uma abstração radical.
Então, eles podem até ser lidos como símbolo, como metáfora, como alegoria, mas eles continuam a ser bichos. Né? Esse é um dado muito importante, e é um dado que também destaca a obra da Clarice. Porque na literatura e na arte é muito comum que a representação do mundo animal fique o tempo todo subordinada a um processo de humanização. Os artistas, ao representarem os animais, tendem a humanizá-los. A Clarice não faz isso. Né? Então, bicho na obra dela é bicho mesmo, antes de tudo. Né? O que já revela um modo ético de lidar com a coisa. Né? E revela um valor. Né? Quando a gente lê bem a literatura da Clarice, a gente percebe que, para o horizonte de ideias e de valores da literatura da Clarice, o ser humano não é superior aos animais. Ao contrário, né? O ser humano é infinitamente inferior ao mundo animal, ao mundo da natureza. Por quê? Porque ele, para recuperar aqui o mito bíblico da queda, ele foi expulso do paraíso. Os animais, as plantas, o mundo natural, não. Então, eles permanecem em contato, né, com, digamos assim, com uma ideia de divindade, né, que acaba identificada com a natureza. Não é uma divindade transcendente, abstrata, simbólica, coisa nenhuma. É uma divindade concreta, material, né? Manifesta nas formas vivas, né, dos bichos e das plantas. É muito bonito isso no texto da Clarice. Realmente é belíssimo e está presente em vários textos dela. Professora, agora só para terminar mesmo, agora de verdade, prometo. É porque apareceu aqui uma outra pergunta e, né, eu gostaria daí então de fazer. Aqui eles estão perguntando se a Clarice bebe em Nelson Rodrigues, de alguma forma. Olha, a Clarice bebeu em várias fontes, né? No geral, não podemos dizer que a literatura dela faça um grande jogo ou tenha bebido na literatura do Nelson. Acredito que não. Mas há um texto, pelo menos, que se chama Antes da Ponte Rio-Niterói, é um conto, está lá em A Via Crucis do Corpo, foi publicado em 1974, no qual a Clarice, na primeira versão desse texto, publicado em jornal, ela cita o Nelson Rodrigues. E cita também o Dalton Trevisan. Na segunda versão desse texto, desaparece a referência ao Dalton Trevisan. E na terceira edição, que é a que vai ser publicada em livro, desaparece a referência ao Nelson Rodrigues. Né? Esse conto é um conto muito interessante, porque ela se apropria, digamos assim, do universo literário rodriguiano, né? Que é um universo folhetinesco, né? Marcado pelos triângulos amorosos, pelas paixões que acontecem nos triângulos amorosos, então marido, mulher e amante, etc., e todo esse jogo, né, de paixões que vão do ciúme, a raiva, até chegar, às vezes, ao assassinato, etc., né? A Clarice se apropria disso para contar uma história imitando o modo do Nelson Rodrigues narrar as suas histórias. Só que ela sabota o tempo todo esse modo de narrar. Como é que ela faz isso? Metalinguisticamente. O tempo todo ela interrompe
por meio do narrador, a narrativa, para dizer assim, onde é que eu estava mesmo? Ah, esqueci, deixa eu começar de novo. Então, essas rupturas vão fazendo com que o narrador da história comente ironicamente a história que ele está narrando e comente ironicamente o interesse do leitor por esse tipo de história. É muito interessante esse trabalho da Clarice. Realmente. Então, professor, muito obrigada. A gente agradece muito a disponibilidade em ter participado com esta fala maravilhosa. A vontade de ficar ouvindo a noite inteira, mas nós precisamos encerrar. E eu gostaria mesmo de agradecer a disponibilidade, o comprometimento e a seriedade com que o senhor se prestou a falar, e foi muito bom. Foi muito bom poder ouvi-lo de novo. Aqui tem várias pessoas comentando isso, que estavam com saudade, que adoraram ouvir sua voz, e é muito bom mesmo a gente poder estreitar essas distâncias, a pandemia nos permitiu isso, e eu agradeço muito a sua presença e a sua participação nessa noite de hoje, professor. Okay. Muito obrigada, e é sempre um grande prazer rever. Ok, eu que agradeço a vocês todos, muito obrigado, espero que tenha sido útil. Maria Alice, depois que você tiver o link, que eu vi que você está gravando, você me passa, sim. Tá bom? Na verdade, professora, a gente tem um canal no YouTube, que aí fica lá. Então, já até para avisar os participantes que estão ouvindo, que talvez queiram divulgar e que, né? Então, nós temos esse canal, e aí a gente vai postar essa palestra, essa fala do senhor e as outras que fizeram parte desse projeto, lá nesse canal, só que como demora um pouco para converter, vai demorar, né, uns 2 diazinhos assim para a gente conseguir postar. Mas a gente coloca lá, tá bom? Tá ótimo. E assim que eu colocar, eu divulgo para o senhor. O canal o canal no YouTube se chama Projetos Dali. Tá ok. DALE com maiúscula, mas aí eu mando o link, tá bom? Para o senhor e para os outros que quiserem. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Peço que não deixem de assinar o questionário de feedback, que ele fará parte da presença de vocês. Professor, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes conosco essa noite. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau.